Olá, tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar sobre Marina Colasanti, uma escritora brasileira que está entre nós. Ela tem 85 anos de idade, ela é escritora, jornalista, contista, tradutora, tem mais de 70 obras que foram publicadas para crianças e adultos, tá? Ela nasceu na Eritreia, na Itália, e veio para cá novinha, no Brasil, fazer história, e fez muita história mesmo. Bom, hoje a gente vai focar nesse livro dela aqui, Marina Colasanti, mais de 100 histórias maravilhosas. Esse livro, gente, ele reúne 10 obras dela que tem foco em contos maravilhosos, em contos de fada. Só que vocês vão perceber que os contos de fada dela têm um foco um pouco diferente do tradicional. Ele traz uma ressignificação da mulher muito interessante. Eles são muito carregados de folclore, de símbolo, de linguagem sensorial, então você percebe que tudo tem muita substância. São contos curtos, mas de muita substância, muita significação. Eles têm uma forma, a parte da sensação que você tem quando você lê, a cor, a forma das coisas importa muito, sabe? Quando você sente que você consegue quase pegar alguma coisa, sentir, ela traz muito disso. E a ressignificação da mulher sendo protagonista e de seres mágicos e tudo acontecendo ali, ela é muito diferente do que a gente costuma ver. Então, as mulheres, elas não são dependentes de entidades ou de alguma coisa externa acontecer com elas. Muito pelo contrário, as mulheres, elas conseguem ter ali alguma voz que não seja passiva dentro da própria história, que é muito interessante. A Marina, ela fala muito a respeito disso em algumas entrevistas. Eu vou deixar na descrição e no fim eu vou comentar um pouquinho sobre elas, tá? Vamos falar sobre algumas histórias que tem aqui. A gente tem a Moça Tecelã, que é a história de uma mulher que ela tece e tudo que ela tece cria vida, então isso é bem legal. E ela tece coisas cotidianas, ela tece o jardim dela, a casa dela que é simples, o que ela vai almoçar, o que ela vai jantar, e isso cria vida. Com o tempo, a solidão passa a tomar conta do cotidiano dela, ela resolve tecer um marido. E aí este homem vem, entra na vida desta mulher e ele percebe que tudo que ela tece cria vida, logo ele, ganancioso que é nessa história, começa a pedir que ela teça algumas coisas, né? Um castelo, por exemplo, muito ouro, carroças, cavalos e por aí vai. E ela começa a tecer, tecer, tecer e percebe que a vida dela agora é só o tecer. E o prazer que ela tinha em tecer, ela já não tem mais. Então ela começa a perceber que talvez não seja uma boa ter esta pessoa na vida dela, que o simples é melhor. E aí ela passa a destecer tudo durante uma noite. Então ela destece essa outra pessoa também. E é muito interessante como essa história se dá, como esse fim chega, sabe? É muito legal. Por outro lado, a gente tem também a verdadeira história de um amor ardente, que é um homem que ele também sente a solidão e ele produz coisas com cera, né? Ele torna os objetos animados ali. Então ele um dia resolve com a cera modelar uma mulher que seria o objeto do seu desejo, principalmente sexual ali. E aí ele tece essa mulher e com o passar do tempo, como ele não se deu a conhecer e nem a conhecê-la, ele começa a objetificá-la e chega um ponto que fica chato, né? A relação não tem muito o que se acrescentar, como é o que acontece mesmo, né? Hoje sempre. E ele resolve, num dia que ele tá entediado e ele quer ler durante a noite, tá sem energia, ele resolve acender o pavio da vela, né? Porque a mulher ela é feita de cera e é a última vez que ele a usa para iluminar a leitura dele. Cara, é sensacional. Daí você tira muita significação, você tira muita coisa sobre a liquidez dos relacionamentos, sobre a objetificação do outro, e por aí vai. Né? Então é bem legal. Onde os Oceanos se encontram, também é outro conto dela maravilhoso, que é a história de duas irmãs que são como ninfas e elas recebem os corpos dos marinheiros que morrem em naufrágio, por aí vai. Elas recebem esses corpos e elas ornamentam esses corpos para que a morte possa levá-los ao seu destino. Né? Então a morte sempre vem, elas entregam esses corpos ornamentados para ela. E aí, um desses corpos que chega para uma das irmãs faz com que ela se apaixone pela beleza desse ser, desse homem, né, dessa pessoa, e ela pede a morte que não o leve, né, que o deixe com vida para ela e tal. E esse homem vem à vida, de fato,
Só que ele se apaixona pela irmã dela. E ela entra ali num conflito, naquela coisa. Pô, ela nem conheceu esse cara, mas tá apaixonada e tal, não sei o quê. E aí essa idealização é tão forte que ela resolve conversar com a morte para que leve-o de volta e tal. E aí, num determinado problema ali, numa determinada circunstância, ele acaba levando a irmã e o homem ambos embora, assim. Então, assim, é muito interessante como essas coisas são estabelecidas nesse conto, gente. Vale a pena dar aquela lida. Eu só tô dando os spoilers para surgir curiosidade, tá? Porque são mais de 100 e eu só vou falar sobre 5. Temos também um moço que não tinha nome, que é um moço que não tem nome e nem face, e ele vaga pelo mundo sofrendo muito porque ele não tem nome e nem face. Então, é bem interessante a reflexão que causa nessa história, porque a partir do momento em que ele se deixa ser conhecido e a outra pessoa tem interesse em conhecê-lo, o rosto dele surge e o nome dele também. Então, assim, é muito legal. Fala sobre a permissão, né? A permissão de deixar se conhecer e também de conhecer o outro e da profundidade que a gente encontra através disso. E o meu preferido, Entre as Folhas do Verdeó, que a Marina fez uma releitura de um conto medieval. É muito interessante, é um homem muito rico que ele sai para mata para caçar e ele vê uma mulher que é metade mulher, metade corça. E ele atinge ela, né? Sem ver que ela é metade mulher, ele atinge ela e ele leva ela para o palácio e ele se apaixona por essa mulher enquanto ela está lá no palácio. Só que ela não fala eles não falam a mesma língua, né? Ela fala a língua das florestas, a língua das matas e ele fala a língua dos homens. Eles não conseguem se comunicar, ambos estão apaixonados, né? Eles estão de fato gostando um do outro. E na cabeça dele, ela deseja ser inteira mulher, e na cabeça dela, talvez se ele for bicho, se ele for da natureza como ela, eles estariam felizes, né? Então ele consegue fazer com que, com a magia lá e tal, fazer com que ela fique inteira mulher, e ela não se sente feliz com isso e resolve fugir para a mata e se torna inteira corça, sabe? Então acho que daí dá para tirar uma história que acaba com um final não muito feliz. Ela se torna inteira corça porque quer, né? Mas é porque houve um problema ali, um desfoque no diálogo dessas duas personagens que acabou ali num fim não tão agradável assim para ambos, pelo menos relacionado ao amor, né? Então é bem legal. Também fala sobre a liquidez das relações, da incapacidade de compreender os outros. Por que eu tô falando muito de liquidez das relações? Porque Marina Colasanti foi uma escritora que eu conheci não tem muito tempo. Eu conheci ela ano retrasado. Eu conheci através da Maria Miguel. Muito obrigada, Maria Miguel. É uma grande estudiosa da Marina Colasanti. Ela tem doutorado falando a respeito da Marina e ela foi minha orientadora de TCC da pós-graduação, que eu tô falando da Marina na perspectiva de Bauman. Então, por isso que eu falo um pouquinho sobre a liquidez, sobre o diálogo, sobre se permitir dentro das relações, tá? E, gente, que escritora fantástica. Sobre a ressignificação da mulher, isso é muito gritante dentro dos contos dela. Porque a gente tem a mulher dentro dos contos de fada tradicionais como uma mulher dependente ou de uma ação do homem ou da ação de alguma entidade, de alguma fada, de alguma entidade mágica. E nos contos da Marina, a mulher ela consegue fazer alguma coisa. Ela consegue fugir, ou ela consegue abdicar de alguma coisa, ou ela consegue transformar algo em algo substancial para ela, ou ela consegue simplesmente desistir, dizer não, não quero. Ou ela até se proporciona o erro, sabe? Ela tem a possibilidade de errar e não ficar apenas como uma voz passiva nas histórias. Então é bem legal para apresentar para as crianças, para as meninas, para que elas tenham essa dimensão de que é possível fazer. Ou deixar de fazer, caso queira, alguma coisa, sabe? Então é bem legal. Então eu concluo esse vídeo dando meu agradecimento a essa grande estudiosa e fã da Marina Colasanti, que é a Maria Miguel. Muito obrigada por tê-la me apresentado. Eu fico triste por não tê-la conhecido na minha infância, mas feliz porque eu vou proporcionar isso para outras pessoas a partir de agora. E vou deixar aqui também na descrição 3 vídeos da Marina, gente. Pelo grupo Editorial Global, que ela fala sobre os seus 80 anos de idade, um pouquinho da sua trajetória.
No Super Libres, que ela fala um pouquinho sobre a apresentação do seu local de trabalho. E, por fim, ela gravou um vídeo para o Sesc TV sobre mulheres, essas bárbaras que ameaçam o império. Ela fala muito sobre o papel da mulher em sociedade e a mulher dentro da literatura. E ela tem uma visão muito legal, é muito interessante ver uma senhora moça, sonhadora, que tem lá seus 85 anos de idade, com uma visão de mundo tão interessante, sabe? Que dá umas aberturas legais para discussão. Tá bom? Espero que tenham gostado e que venham a conhecer mais a Marina. Vou deixar o link de compra do livro na descrição também. Beijinho, tchau, tchau.